Olá, graça e paz, aqui quem vos fala é o pastor Adelto Cruz, do canal Frutificando na Palavra. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, que se encontra em 1 Reis, capítulo 21. O título aqui é Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. O versículo 1 diz assim: E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote o israelita uma vinha, que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. Te darei por ela uma outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Amém? Até aqui. Bom, essa passagem nos mostra alguns personagens aqui. Acabe era o rei de Samaria e ele tinha um palácio que era uma casa de campo, o segundo palácio, e ao lado desse palácio tinha ali as terras ali de Nabote. E Nabote tinha uma vinha plantada ali. E aqui vai dizer que o rei Acabe, ele quis comprar a vinha de Nabote. E ele vai fazer 3 propostas. E a primeira proposta está aqui no capítulo 2, Acabe vai falar a Nabote dizendo: Dai-me a tua vinha para que me sirva de horta. Então eu quero compartilhar esse tema agora. As 3 propostas do rei Acabe para pegar a vinha de Nabote. Então ele fala para ele: olha, a primeira, dai-me a tua vinha para que me sirva de horta. Se nós observarmos aqui, o rei Acabe era um rei, uma pessoa importante que tinha muitos bens, e ele tinha um palácio, tipo uma casa de campo. Ele olha a vinha agora de outra pessoa, e ele cobiça e deseja ter aquela vinha. Você querer ter uma bênção igual semelhante à do outro irmão, se o irmão tem um carro bonito, você deseja também ter um carro bonito, não é errado. Agora, você querer ter o carro do irmão, querer ter a vida do irmão, aí é errado. Aí você está querendo adquirir, tendo inveja. Inveja é pecado. E Acabe, ele estava querendo a vinha de Nabote. E ele fala: olha, me dá a sua vinha, que eu vou fazer da sua vinha uma horta. Se nós observarmos a vinha, um pé de uva, não uma parreira, ela demora muitos anos para ela crescer e dar frutos. E ele queria pegar algo que era herança dos pais dele, uma vinha que tinha muitos anos ali, que estava plantado, certamente aquilo trazia boas lembranças para ele, boas recordações. Ele queria pegar aquilo e trocar por algo perene, para fazer horta. Um pé de uva demora anos para crescer e formar. Uma horta, um pé de alface, alguns meses. E ele fala assim: me dá isso, me dá a sua videira. E quantos hoje? O Acabe aqui tipifica o diabo, o inimigo. Acabe significa tio, o nome significa tio. E quantos hoje estão dando de bandeja a sua chamada, a sua intimidade com Deus? A vinha tipifica a obra. Jesus vai contar em Mateus capítulo 20, diz que uma parábola e fala que um pai de família sai para chamar pessoas para trabalhar na sua vinha. Vinha tipifica a obra de Deus. Jesus vai dizer isso, que eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. O pai é o dono da vinha. Então a vinha tipifica a obra de Deus. E o diabo vem e fala: olha, me dá a sua intimidade com Deus. E quantos hoje estão dando para o diabo, abrindo mão da obra de Deus, abrindo mão da chamada, abrindo mão de servir, de desfrutar da presença do Senhor, abrindo mão de orar, de meditar na palavra, de ter comunhão com o Senhor, de ter uma vida com o Senhor, trocando, simplesmente abrindo mão, não querem mais. E aqui por coisas passageiras. O Acabe queria fazer horta, coisas passageiras, mas Nabote significa frutífero. Ele não abriu mão. Nós temos que estar enraigados em Cristo para que possamos dar frutos, sermos frutíferos. Mas Nabote não abriu mão, falou: não posso, como abrirei mão da herança dos meus pais? Ele não abriu mão. Depois vem a segunda proposta: olha, eu te darei uma vinha melhor do que essa. Então ele pediu para ele dar, e não quis. Ele falou: então vamos fazer uma troca, fazer barganha. Mas não tem como barganhar.
Não tem como trocar, não tem nada que o diabo possa te dar que vai substituir a sua comunhão com o Senhor, a sua intimidade com Deus. Você não pode trocar isso. Não tem preço que pague isso. A obra, a vinha tipifica, fazia com que lembrasse os momentos a qual que ele tinha comunhão com os seus pais ali, era a herança dos pais dele, como ele ia abrir mão disso. Certamente quando ele entrava naquela vinha, ele lembrava que tinha algumas vinhas ali que os pais deles plantaram, lembrava de detalhes, de coisas que ele viveu ali. E a vinha é isso, a vinha nos traz lembrança, a vinha nos faz lembrar que nós temos um pai. A vinha nos lembra que Jesus morreu por nós, a vinha nos traz a lembrança de quem é o nosso Deus, é o nosso Senhor. A vinha, não podemos trocar isso, barganhar isso, não tem preço o que Jesus fez por nós naquela cruz. E depois ele faz uma terceira proposta. Ele fala assim: se parecer bem aos seus olhos, te darei o valor em dinheiro. Fala, então me vende, eu compro a sua vinha. Não tem preço, irmãos. Chamada não tem preço. Eu não posso, como vou vender o que eu ganhei de graça? A salvação é de graça. Jesus, ele abriu mão da sua glória, vai dizer isso em Filipenses capítulo 2, que ele, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas abriu mão da sua glória que tinha junto ao Pai, e ele se fez homem, assumiu forma de servo, e foi levado ao matador como uma ovelha muda, levou sobre si os meus pecados, morreu, morte de cruz, para que hoje eu pudesse desfrutar da presença do Senhor. Ele me reconciliou com Deus através da sua morte. E como eu vou abrir mão desse sacrifício a qual Jesus fez por mim? E como eu vou vender isso? Judas, ele fez isso, ele vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. Judas tinha o desfrute. Judas, ele era um discípulo do Senhor, ele andava com o Senhor, ele viu Jesus fazendo milagres e curas, ouviu palavras maravilhosas e ensinamentos tão profundos, e mesmo assim ele vendeu isso, e depois ele se arrependeu, com remorso, tentou se arrepender, mas já era tarde. Trocou o Senhor, vendeu o Senhor. A Bíblia também fala de Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura, um direito de receber bênção dobrada, trocou por um guisado. Ele vinha numa caçada e o seu irmão falou: troca comigo. Ele estava com fome, falou: que me vale isso? E trocou. E quantas pessoas hoje estão dando para o inimigo, abrindo mão, falam: não quero mais. Perderam o alvo, pararam de olhar para Jesus e foram olhar para outras coisas, olhando para bênçãos, coisas passageiras, olhando para bens materiais, olhando para coisas perenes e superficiais que passam. Mas nós não podemos dar, nem trocar, nem vender, não tem preço que pague. O preço que Jesus pagou por nós naquela cruz foi muito caro. Foi preço de sangue. Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. E nós temos que valorizar isso. Não é nada que pague. Nós temos que tirar o nosso tempo, né? O nosso devocional. Entrar no nosso quarto, fazer como Jesus falou em Mateus capítulo 6. Orarmos, né? Meditarmos na palavra, desfrutarmos da presença de Deus. Estarmos enraigados em Cristo. Sermos um Nabote. Sermos frutíferos. Darmos frutos. Quando nós estamos ligados no Senhor, o Espírito Santo de Deus produz frutos em nós. Nós tornamos pessoas amáveis. A paz do Senhor entra no nosso coração, uma transformação de caráter, uma mudança de vida. Precisamos ser ramos frutíferos. Não podemos abrir mão da vinha, não podemos abrir mão daquilo que o Senhor fez por nós. Temos que estar enxertados, enraigados em Cristo. Ele é a videira verdadeira e nós somos ramos. Não há nada que pague isso. Não troque isso. Não dê isso. Não troque. Não tem preço que pague. O inimigo tentou lá Jesus no deserto. Olha, se fizer eu te darei isso, te darei aquilo. Não há nada que pague. Só o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só Ele, a glória. Eu não vou abrir mão da videira, não vou abrir mão da obra, eu não vou abrir mão do desfrute. Não abra mão do desfrute. Valorize o que Jesus fez por você naquela cruz.
Nós não estamos aqui nessa terra simplesmente para vivermos a nossa vida. Não podemos trocar o que Jesus fez por nós para viver uma vida vazia aqui e somente pensando nas coisas seculares. Nós temos que valorizar o que Jesus fez por nós. Nós temos que viver uma vida ligada no Senhor. Nós temos que comermos a palavra. Nós não somos só carne. Nós somos homens, temos um espírito, temos uma alma. E essa alma precisa se alimentar da palavra. Essa alma precisa ter comunhão com Deus. Não troque a obra do Senhor, não troque o desfrute do Senhor. Esteja ligado na videira, valorize a obra do Senhor, amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.